madeira da cruz. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. João capítulo 2, do versículo 13 ao 21. Quem achou João, diga amém. Amém. Capítulo 2, diga aleluia. Aleluia. Só os que estão visualizando o versículo 13, dê um glória aí bem forte. Glória a Deus. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, diga bois, ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. Então aqui nós vemos três classes de oferta. Diga assim: animais de grande porte, de médio porte, e pomba e rolinha. É como se fosse a classe A, B e C, ou rico, classe média e pobre, ok? Para você saber que naquele tempo já existia isso aí. Então, e os cambiadores que faziam o cambiamento do dinheiro assentados. Versículo 15, quem está por aí? Glória a Deus. E tendo feito um azorrague de cordéis, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. E derribou a mesa. Então, veja que Jesus fez tudo isso baseado em Neemias capítulo 13. Estão lembrados disso? Que nós estudamos, Neemias capítulo 13. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isso? Então, olha aqui para mim um minuto. Jesus, meus irmãos, era um Sansão do Novo Testamento. Jesus não tem nada a ver, Ricardo, com aquele Jesus que nós vemos nos filmes, com aquele cavanhaque, aquele cabelo chapinha. Não tem nada a ver com isso. Jesus era um homem muito forte. Um Sansão. Ele andou sobre as águas. Vocês estão aí? Glória a Deus. Ele ficou 40 dias lá no deserto. O cara era forte, ele carregava, ele era trabalhador, ele carregou madeira, bateu prego. Ele era muito forte. Por quê? Pergunta para mim por quê. Por quê? Porque ele é o último Adão. O homem sem pecado. Assim como Adão era forte, veloz, Jesus também. Jesus também. Então você vê a vida dinâmica de Jesus, dormindo tarde, acordando cedo, subindo um monte para orar, voltando, você fala: rapaz, o cara tem disposição. Mas é porque ele era o último Adão. Ele subiu ao céu sem asa. Vocês estão aí? Então veja, ele era muito forte. Então, quando ele vira as mesas e expulsa os cambistas, ele estava usando a sua força mesmo. O pessoal fala: não, eram os anjos que estavam ali, e eu, não, ele estava usando mesmo, porque ele era muito forte, os caras não podiam com ele. Se fosse aquele Jesus dos filmes, a primeira mesa que ele virasse, os caras já pegavam ele lá e já jogavam ele para fora, batia nele. Aquele Jesus, aquela perninha fina, aquele bracinho, né? Aquele cabelo chapinha, não, aquela mãozinha que faz a unha, tem base na unha dele, se você observar no filme. Né? Então, Jesus não era assim, Jesus era forte. Aleluia? Aleluia. E ele vira as mesas. E aí, a ponto do pessoal nem brigar com ele, não discutiram com ele. Ele com aquela cara de leão dele, não falaram nada, só disseram para ele assim: que sinal? Aqui, ó. Olha o texto. Veja o texto. Versículo 18. E respondendo, pois, os judeus lhes disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Ó, tá vendo? Ninguém quis brigar com ele, bater, só perguntou: por que você está fazendo isso com a gente? Né? E Jesus respondeu e disse: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Então, marque aí: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Então, aqui, derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Essa foi a causa pela qual ele foi crucificado. Eu queria que você marcasse aí, cresce no que eu estou falando. Crucificaram Jesus, por isso, Paulo.
Essa foi a causa, pelo motivo pelo qual ele foi crucificado. Eu vou mostrar para vocês. Aí o versículo 20 diz assim: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? 46 anos foi edificado por fora, diga assim, por fora. Por dentro não foi mexido o templo. Pergunta para mim por que não? Porque tinha uma lei que não se podia mexer no templo. Porque lá em Ageu capítulo 2, Geraldo, tem um texto que diz assim: e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Então, o que Deus estava dizendo? Eles viram um templo. Zorobabel edificou um templo feinho lá, de madeira e pedra. Edificou um templo lá de madeira e pedra e tal. E eles olhavam e choravam. E o Senhor disse assim, levantou o profeta Ageu para dizer para eles que a glória dessa última casa seria maior do que a do templo de Salomão. Porque eles, dois grupos. Você tinha os velhos aqui, e você tinha os jovens. Os jovens choravam de ver o templo de pé, porque o templo era o centro do relacionamento com Deus. Então agora eles tinham um templo para adorar. E os velhos choravam porque eles se lembravam do templo de Salomão. E falavam assim, esse templo aqui não tem nada a ver com o templo de Salomão. Então eles choravam de tristeza. E os dois choros se uniam, Geraldo. E o povo ouvia de longe o choro. Vocês estão aí? E aí Deus levanta o profeta para dizer assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Quer dizer, Deus está falando assim, se eu quisesse um templo de ouro, eu mandava construir. Mas eu digo uma coisa, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, quer dizer, será maior do que a do templo de Salomão. Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque Jesus ia entrar aqui. No templo de Salomão, o Cristo encarnado não entrou lá. Mas nesse templo, ele entrou. Então o pessoal diz assim, que Herodes, ele foi, diz que Herodes, ele mexeu aqui no templo e tal, mas ele não mexeu. Herodes, ele reformou o templo, diga comigo, por fora. Então, ele reformou o templo por fora. Por dentro, não podia mexer. Para que a palavra do Senhor se cumprisse. Então, para se certificar disso, para se certificar que ninguém ia mexer no templo, por dentro, eles baixaram uma lei. Eles estabeleceram uma lei. Que ninguém podia mexer no templo. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, veja o texto. Versículo 20. Quem está aí? Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Porque ele disse no 19, derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas agora no 21, veja, mas ele falava... Então, ele falava do templo do seu corpo. Ele está falando dele próprio, da sua morte e ressurreição. Ó, eles vão me derrubar, mas em 3 dias eu me levantarei. No 3º dia eu me levantarei. Aleluia? Então, ele estava falando isso. Só que, veja, eles pegaram essa palavra para matar Jesus. Diga comigo, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Agora, pergunta para mim, prova. Vamos lá, Mateus 26. Mateus, capítulo 26. Vocês estão ficando conhecidos aí por todas as turmas, por causa da organização de vocês, do lanche, da animação de vocês. Todo mundo quer vir para essa turma aqui porque está filmando aqui. Tudo. Quer. Mateus, capítulo 26, versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho, diga todo o conselho. Todo o conselho. Então, olha só, o sacerdote, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. Os pastores, meu. Eu estou falando aqui dos líderes religiosos daquela época. Aqueles que representavam Deus, os representantes de Deus,
buscavam um falso testemunho contra Jesus. Mas não era um falso testemunho para tirar ele da sua posição, para caluniar ele, para ele poder perder lá o seu pastorado, não. Olha aqui, buscavam um falso testemunho contra ele para poderem lhe dar a morte. Pegou não? Eles queriam matar Jesus, tá vendo? Queriam matar, porque Jesus... meus irmãos, Deus, diga assim, Deus, diga forte, Deus só conta... Diga de novo, faça assim com a sua mão assim, ó. Deus só conta com homens e mulheres, dispostos a morrer. Não tem jeito. Quando você se levantar contra esse sistema, os sacerdotes, tá aqui, ó, os anciãos, todo o conselho, na multidão de conselheiros há sabedoria, mas esse conselho se reunia para pensar como eles iam matar. Olha só, falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Ó. Quem está aí? Glória a Deus. Aí no 60 diz assim, e não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas. Então eles trouxeram, Jansen, muitas testemunhas falsas, mas eles falaram assim, não, isso aqui não basta, nós precisamos arrumar um argumento, Estela, para matar ele. Não, nós não queremos só prender, nós não queremos só dar uma surra nele, nós queremos matar ele, nós precisamos arrumar um jeito, alguma coisa para poder matá-lo. E as testemunhas vinham, levantava falsa testemunha e vinha, queria ganhar dinheiro. Não, nós podemos falar isso, podemos fazer assim, mas isso aí não vai, nós vamos arrumar um motivo para a gente dar para ele pena de morte, é isso. Falando nos nossos dias, pena de morte. Diga comigo, pena de morte. Pena de morte. Então, veja o versículo 60. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas, por fim, chegaram duas. Fala alguma coisa aí. Diga assim, por fim, chegaram duas. Então marque aí na sua Bíblia, Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Depois você lê, que vai falar da lei do testemunho. A lei do testemunho tinha que ser assim. Então, por fim, chegaram duas testemunhas. Olha o versículo 61, e agora eu quero que vocês fiquem impactados com isso que vocês vão ouvir aqui. Versículo 61, e disseram, quem está por aí? Glória a Deus. Este disse, falando de Jesus, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Fala alguma coisa aí. Glória a Deus. Está aí. O motivo pelo qual ele foi crucificado, está aqui. Duas testemunhas chegou e disse assim, que ele não disse isso. Ele disse para os judeus, derrubar esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Mas essas duas testemunhas disseram que ele apontou o dedo para o templo e disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Eu posso derribar esse templo. Essa foi a acusação. Essa foi a acusação para a pena de morte. Olha aí. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Aí no 63 diz, e Jesus, porém, guardava silêncio. Fala alguma coisa aí. Isaías 53, 7. Mudo. Tem momentos na nossa vida, meus irmãos, que nós temos que ficar em silêncio. As pessoas vão te caluniar, vão falar um monte de coisa de você. Fique em silêncio. Deixa o Rei dos Reis, o juiz de toda a terra, pelejar a sua causa. Deixa ele julgar. Aleluia? Fica em silêncio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então eu quero mostrar para vocês agora. Então diga comigo assim, esta era a lei. Esta era a lei. Para a pena de morte. Para a pena de morte. Diga comigo, derrubar o templo. E derrubar o templo.
Para que a palavra de Deus se cumprisse, para que a palavra de Ageu se cumprisse, Deus mandou baixar um decreto, Renan, de que ninguém podia apontar o dedo para o templo. Nem dizer que ia derrubá-lo, nem mudar nada. Se uma pessoa fizesse isso, era morte. Agora diga para mim, prova. Prova. E agora eu fecho com chave de ouro. Aleluia. Aleluia. Ó, irmãos, o que você está ouvindo aqui, 90% da nação brasileira não sabe. Estou falando de líderes. Vamos lá? Estão prontos? Livro de Esdras. Esdras. Aí, como é que você vai separar o Antigo Testamento do Novo? Não, agora nós temos que estudar só o Novo, esquece o Velho. Como é que você vai separar isso, gente? Não tem como. Esdras, capítulo 6. Eu vou ler o 1. Então, o rei Dário, todos acharam? Diga amém. Amém. Então, o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. Verso 2. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média. E nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para o lugar em que se ofereçam os sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Vocês estão aí, meus irmãos? Nossa, o rei ímpio, em Ciro, ele está escrevendo esse decreto aqui a respeito do templo de Zorobabel. Vamos lá, versículo 6. Agora, pois, Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar-Buzanai e os colegas e autoridades do território ocidental do Eufrates, afastem-se de lá. Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Olha aí, verso 9. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Vocês estão aí? Amém. Você acha que esse rei foi salvo, sim ou não? Ele está mandando construir a casa de Deus e está dizendo o seguinte, eu vou bancar o sacrifício, tudo que precisar lá eu vou pagar. Aleluia? Aleluia. Deus, diga assim, Deus trabalha com o justo, Deus trabalha com o ímpio, Deus trabalha com todos. Segundo o seu propósito. Meus irmãos, Deus trabalha no coração do macumbeiro, Deus trabalha no coração do feiticeiro, Deus trabalha com qualquer um que Ele quiser. Aleluia? Versículo 10. Para que ofereçam um sacrifício de cheiro suave ao Deus do céu, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Agora vamos ler o 12. O 12, hein? Bem forte aí. 1, 2, 3. O Deus, pois, que fez habitar ali seu nome, derribe todos os reis e povos que estenderem a sua mão
para o mudarem e para destituírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto e apressadamente se execute. Agora olha aqui para mim. Vocês estão aí? Agora, debaixo dessa graça, dessa unção, desse mover do Espírito Santo, aleluia, eu quero que todo mundo agora, de uma maneira muito especial mesmo, com voz de trovão aí, leia o versículo 11, digo 1, digo 2 e digo 3. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, uma vez se arrancará da sua casa, e seja ele levantado e pendurado nela, e da sua casa se fará por isso um monturo. Ah, para de graça, hein, meu? Pelo amor de Deus. Era da casa dele. Da casa dele. Meu Deus! Vamos ler de novo 11, que vocês engasgaram. Vamos ler de novo. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantado pendurarão nele, e da sua casa se fará o por isso monturo. Meu Deus! Aleluia! Que é isso? Então, olha aqui para mim. Na sexta-feira, Ricardo, eles prendem Jesus. Uma guarnição vai prender Jesus. Uma outra guarnição vai derrubar sua casa. Fala alguma coisa aí. Estava tudo pronto, gente. Tudo preparado. Quantas vezes Jesus estava na sua casa? Porque lá em João capítulo 2, nós estudamos aqui, vocês viram que Jesus tinha casa. E era a madeira que sustentava, que dava a madeira principal ali, da coluna, de madeira. A madeira principal ali que dava sustentação. Quantas vezes Jesus passava ali? Veja que o Pai, é isso que eu quero que você entenda, o Pai não vai deixar você esquecer do propósito dele na sua vida. Glória a Deus. Vou repetir, o Pai não vai deixar você se esquecer do propósito dele na sua vida. Ele sempre vai colocar algo perto de você que te lembre do teu chamado, do teu propósito. Que te faça voltar para o centro da vontade dele, que te faça voltar para o centro do propósito que ele tem na sua vida. Jesus se levantava, meus irmãos, Jesus passava ali, quando ele estava em casa, ele chegava assim, passava ali, aí pegava ali naquela madeira, dava uma batidinha nela, aí ia lá, pegava uma água, tomava, aí voltava, deitava na cama, ficava olhando aquela madeira ali, às vezes os discípulos sempre estavam com ele. Aí perguntava, o que foi, mestre? Que o senhor está pensativo? Ele, não, olhava aquela madeira. É por isso que eu digo para você, que você não vai encontrar na Bíblia, Jesus não caiu. Ele colocou aquela madeira de pé ali, ele estava preparado para carregar essa madeira. Ele não caiu, meus irmãos. Como os filmes mostram Jesus caindo. Está escrito na sua Bíblia aí que Jesus caiu? Não está, mas eles colocam Jesus caindo. Mas Jesus não caiu. Parece que se o Sirineu não ajudasse ele não chegava lá, mas ele estava preparado. Aleluia? Aleluia. Então, veja que tudo foi planejado, tudo foi armado, tudo foi orquestrado pelos líderes religiosos da época. Eles foram prender Jesus, tiraram Maria da casa dela, derrubaram aquela casa, pegaram a madeira, já estava tudo pronto. Isso é tão forte que nós vamos ver lá em João, abra lá em João. Veja, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19 de João, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo amado a quem ele amava estava presente. Meus irmãos, você vai ler, quando você lê os outros evangelistas, Paulo, todos vão dizer assim, de longe. De longe. Mas João disse, junto à cruz. Diga por quê. Porque essa é a posição do melhor amigo. Junto à cruz. 5.000 pessoas, 5.000, andavam com Jesus
para comer o pão e o peixe. 500 testificaram da sua ressurreição. 120 oravam pelo Pentecostes. 70 saíram para pregar o evangelho de 2 em 2. 12 frequentavam a casa de Jesus. No meio desses 12, um era traidor. Dos 11 que sobravam, 3 subiu o monte para adorar a Deus com ele. E desses 3, só um encostava a cabeça no seu peito. João. 5.000 vão andar com você para comer o pão e o peixe. Você não precisa ficar triste por isso. Jesus passou por isso. Você diz assim, as pessoas só vêm falar comigo por aquilo que eu sou, por aquilo que Deus é por aquilo que Deus faz através de mim. As pessoas só vêm para me orar, mas Jesus passou por isso, é bom. Aleluia! 5.000 vão querer andar com você para provar dos milagres de Deus na sua vida. 500 vão testificar da sua ressurreição. Ou seja, todas as vezes que você passa por uma luta, Geraldo, e você vence, é como se você tivesse ressuscitado. A glória é maior, o poder é maior, a unção é maior. As pessoas olham para você e falam, está desempregado, agora já foi. Mas de repente uma porta se abre. Você ressuscitou. Fala alguma coisa aí, meu. Você está doente, as pessoas falam, acho que ele não vai sair dessa cama não. Mas de repente vem uma cura e você se levanta e as pessoas olham para você e falam, não mexe com ele não, que ele ressuscitou. Aleluia! Então, 120 vão orar pelo seu ministério, vão orar pelo avivamento. Desses 120, 70 vão pôr a mão na massa com você. É um grupo menor, mas são fiéis. Desses 70, nem todos, mas só 12 vão frequentar a sua casa. No meio desses 12 que frequentam a sua casa, você sabe que tem um que é traidor, mas você é longânimo. Você acredita na possibilidade de milagre, deixa ele lá. Dos 11 que sobram, só 3 vão subir o monte para ver a glória de Deus na sua vida. E desses 3, um encosta a cabeça no seu peito. João. E ele vai dizer assim, junto à cruz. Junto à cruz. É a posição. Diga por quê. Se você tiver um amigo, um grande amigo, ele será o melhor seguro de vida que você pode ter. Então, quando você olha esse texto, e agora você vai entender de uma maneira completamente diferente, veja o texto. Versículo 26, quem está por aí? Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em? Pergunta por quê? Porque ela não tinha mais. Fala alguma coisa aí. Glória a Deus. Pegou ou não? Foi morar com João. A mãe de Jesus foi morar com João. Foi. Não tinha mais casa. Desde aquela hora a recebeu em sua casa. Ninguém fala essas histórias, né? Podia pôr nos filmes, né? Não podia colocar no filme? Nos filmes. Não ia ficar mais bonito? E aí, valeu a pena ter vindo hoje, no dia de chuva? Glória a Deus, aleluia. Da onde saiu a madeira da cruz, meus irmãos? Ah, não, ele foi crucificado porque era um criminoso político. Não, ele foi crucificado porque não sei o quê. Não, é aqui, ele foi crucificado, era assim, tipo, numa oliveira, numa árvore aqui, essas árvores aqui, era crucificada assim. É tanta história, irmãos. Tanta história que o povo fala. Inventa isso, vem aqueles estudiosos, inventa, porque não lê a Bíblia. Sempre esteve aí. Há 2000 anos está aqui. Aleluia? Você viver 2000 anos, ter que esperar 2000 anos para receber uma revelação dessa. Eles viveram uma expectativa, mas você está vivendo uma realidade. Você sabe agora de onde saiu a madeira da cruz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a primeira lei da hermenêutica. Tá tudo aí, as respostas. Ah, não, vamos procurar nas histórias, vamos procurar no seu saber. Está aqui, lê a Bíblia.